Olá, o RFI Convida de hoje entrevista a escritora carioca Adriana Armoni, professora, doutora em literatura. Ela acaba de lançar o livro Pagu no Metrô. Para quem não lembra do nome, Pagu é o apelido de Patrícia Galvão, escritora, jornalista brasileira, ícone do feminismo e que teve uma temporada aqui em Paris, pois, portanto, a Adriana seguiu os passos de Pagu aqui em Paris e ela vai contar pra gente o que ela descobriu. Obrigada pela sua entrevista. Como é que é o seu livro? É uma mistura de ficção, relato pessoal, mas também pesquisa histórica para contar a história da Pagu? Essa forma tem uma história interessante, né? Porque eu fui a Paris para fazer uma pesquisa de pós-doc, né? Tentando entender como foi essa temporada entre 34 e 35, que praticamente é desconhecida, né? Não tinha informação, não tinha muita informação sobre essa temporada. Se sabia que a Pagu tinha feito esse périplo pelo mundo e Paris foi um lugar fundamental em que ela participou de manifestações contra o fascismo, em que ela assumiu a identidade de Léonie Boucher. E aí eu estava indo investigar, né, essa temporada da Pagu. Então, o que eu ia escrever? A princípio eu não sabia exatamente como ia ser esse formato, né? E esse formato foi se estabelecendo praticamente em tempo real, à medida em que eu ia investigar nos arquivos essas pistas da Pagu, ao mesmo tempo em que eu fazia leituras sobre a Pagu, né, e ia descobrindo não apenas coisas reais, mas também questões subjetivas sobre a Pagu e sobre outras mulheres, né? Porque a própria Pagu era cheia de pseudônimos, era cheia de mulheres dentro de si mesma. Então, nessa pesquisa, eu comecei a fazer um pouco de ensaio, um pouco de pesquisa histórica, e nesse processo eu vivi várias situações em Paris, né? E depois, quando eu fui para a Rússia, né? Um pouco seguindo o percurso da Pagu, porque a Pagu também esteve na Rússia, foi aparecendo o relato pessoal. Então, aos poucos, eu fui escrevendo fragmentos e percebendo que esses fragmentos acabavam formando uma história, né, que era uma história, ao mesmo tempo, real de uma investigadora, a investigação sobre a Pagu, mas também investigadora sobre a subjetividade feminina, né, também o relato pessoal do que eu estava vivendo e também um relato sobre a minha subjetividade. Esses fragmentos acabaram se encadeando e formando essa forma nova, diferente. Que não é uma biografia, não é uma autobiografia, mas conta a vida de duas mulheres, você e Pagu, e certamente outras mulheres vão se reconhecer também nesse texto. Agora, o curioso é que a Pagu, sim, escreveu uma autobiografia no tempo que esteve presa e ela ignorou essa passagem por Paris. Primeira coisa que a gente pensa é por que, na sua opinião, ela quis esquecer isso? Isso aí é um mistério. Eu até brinco com isso no livro, né? Porque o livro vai narrando também as minhas perplexidades de leitora e as minhas dúvidas, né? A minha intenção não é falar a verdade de uma vida, né? Mas as várias verdades e as várias dúvidas de uma vida. Então, o que acontece nessa autobiografia? Ela faz um relato para o Geraldo Ferraz, né, dirigida ao Geraldo Ferraz, sobre a vida dela desde a infância, a vida objetivamente, né, factual, mas principalmente essa vida imaginária, subjetiva das emoções, né, que vai até o momento da viagem dela a Paris. E quando chega a viagem dela, quando ela vai para a Rússia e logo depois vai a Paris, se interrompe a carta. E se interrompe sem nenhuma despedida. E aí eu fiquei me perguntando o que aconteceu, né? E aí vão os delírios, as hipóteses, né? Será que essa carta foi interrompida mesmo por ela ou foi guardada até esse momento e alguém tirou essa parte porque não queria que soubessem alguma coisa? E aí vai a imaginação da romancista, né? Vai se somando à imaginação da pesquisadora. É um mistério.
realmente. E assim, e um momento, 1935, um momento de grande agitação também aqui na Europa. A Pagou, ela fez parte do movimento comunista, do Partido Comunista Francês, com pseudônimo. Ela foi presa por isso. O que você pode contar para a gente desse trabalho político dela nesse momento? Também é um mistério. Na verdade, ela foi mandada pelo Partido Comunista Brasileiro, né? Foi uma enviada nessa viagem pelo mundo, né? Tanto que ela passou pela Rússia, esteve reunida com os dirigentes lá, ficou super decepcionada porque viu que era uma casta, né? E tinha muita miséria lá. Boa parte dos ideais dela comunistas sofreu um grande abalo nesse momento, mas ela estava indo realmente mandada, né, por esse Partido Comunista no qual ela acreditava. Ela era uma militante do ideal, de fato. Então, ela chega, assume, vai participar de vários eventos, distribui, né, os panfletos lá na praça, é detida pela polícia, é fichada, presa como uma estrangeira que está lá ilegalmente e expulsa. E aí ela é expulsa e não se sabe mais porque, na verdade, tem a ordem de expulsão, mas ela não é expulsa. E aí ela assume a identidade da Léonie Boucher. E aí eu fui pesquisar, né? E realmente existia uma Léonie Boucher que estava presa na época em que ela estava com a identidade da Léonie Boucher. Então, eu imagino que ela tenha pegado, né, um passaporte dela, da Léonie Boucher, que era uma mulher, uma ladra comum, não era uma pessoa engajada. E aí ela consegue ficar aí com esse passaporte, mas depois acaba sendo presa, pega, né? E praticamente ela corria o risco realmente de ser presa ou deportada, e aí ela é salva pelo embaixador Souza Dantas, que vai mandar ela para o Brasil em segurança. Quando a gente lê o seu livro, a gente sente que está fazendo os caminhos da Pagou, né? Pagou no metrô, o nome é porque a Adriana faz referência a várias estações de metrô aqui de Paris. Eu vou te convidar para ler, quem sabe, um trecho, Adriana, para os nossos ouvintes compreenderem um pouquinho como é que é o teu texto. Pode ser? Tá, pode ser. Bom, o texto tem um pouco de realidade, tem um pouco de delírio. Eu vou ler o início, justamente em que eu estou em Paris, fevereiro de 2019, né, seguindo as pegadas de Pagou. De novo no metrô, Estação République. Já me acostumei com o ritmo regular dos passos que martelam os corredores. Clac, clac, clac. Mulheres de salto, jovens de tênis, homens apressados, turistas, todo um pequeno exército de pessoas que conhecem o seu destino. Eu também tenho o meu, só não sei ainda por onde começar. Então, sentada no banco colorido do trem, abro mais uma vez o livro. Ali está ela, fulgurante, em seus 18 anos de normalista, a boca pintada de roxo e os cabelos desgrenhados como raios de sol. Pagou era selvagem, inteligente e besta, ela se diz no álbum de Pagou. Era uma menina forte e bonita, que andava sempre muito extravagantemente maquiada, com uma maquiagem amarela escura, meio cor de queijo palmira, escreve Oliveira Ribeiro Neto. Alguém pergunta numa entrevista, o que você pensa, Pagou, da antropofagia? Eu não penso, eu gosto, ela responde. No banco do lado, uma garota encosta a cabeça no ombro de um rapaz magrelo com fones de ouvido. É bom só gostar assim, sem explicação. A gente sente então, que a gente está aqui em Paris com você nesse momento. Eu vou percorrendo, mas é interessante, assim, eu começo justamente como uma leitora, porque eu me coloco como uma investigadora, mas sobretudo como uma leitora de Pagou. Então, sou eu no metrô lendo, às vezes vivendo situações. Tem uma hora que eu encontro a Pagou, não vou contar porque daria spoiler, né? Mas eu encontro a figura da Pagou. E você, com certeza os parisienses vão reconhecer várias estações de metrô, né, que eu vou percorrendo. Tem até o momento em que tem uma, na época dos Gilets jaunes, né, que eu desembarco numa estação em plena manifestação, com bombas, etc.
Nessa citação, você falou ali da participação da Pagu no movimento antropofágico, né? A gente sabe que ela foi uma das musas do modernismo, embora na semana de 22 ela fosse só uma adolescente, mas a Pagu, ela quebrou vários tabus, né? Enfim, ela teve caso com o Oswald de Andrade, quando ainda estava casado com a Tarsila do Amaral, depois se separou, criou filhos sozinho. Você pode dar uma pincelada para a gente, já que estamos, né, nesse momento de celebração do Dia da Mulher, nessa semana, a importância que ela teve para o movimento feminista? Ah, sim, a Pagu não participou diretamente de 22, mas ela é uma figura importantíssima do modernismo de 28, né, da antropofagia. Ela escreve no estilo taquigráfico, com montagem do tipo cubista, né? Então ela tem essa importância fundamental no modernismo. Mas, mais do que isso, é o que você está falando do Dia da Mulher, né? A Pagu se torna um ícone feminista, porque é uma mulher muito libertária, é uma mulher muito corajosa, né? Que se colocava ativamente no campo da literatura, no campo das artes, porque ela não foi só escritora, né? Ela foi escritora, ela foi jornalista, ela foi desenhista, ela fazia quadrinhos, ela tinha uma coluna no jornal O Homem do Povo, chamada Mulher do Povo, em que ela falava da mulher e criticava, inclusive, as mulheres burguesas, tinha uma relação muito forte com a classe operária, foi uma mulher que batalhou, né? E a gente conhece muito esse mito da Pagu bonita, né? De batom roxo e vista pelos homens. É interessante que o próprio nome Pagu nasce de um equívoco, né? Porque o Raul Bop faz um poema dedicado àquela adolescente fascinante que ele achava que se chamava Patrícia Goulart, e o nome dela era Patrícia Galvão. Então, assim, o próprio Pagu é um mito, um nome mítico que parte de algo que não é real. Mas ele se torna um ícone, e agora eu acho importantíssimo a gente resgatar uma outra Pagu, que é a Patrícia Galvão. A Patrícia Galvão, que é a Pagu mais velha, né, que é uma ativista cultural importantíssima em Santos, que forma vários atores que têm uma ligação com o teatro, que traduz a cantora Careca, que apresenta vários autores, inclusive da literatura francesa, né? Então essa é a Pagu também. É claro que a gente continua com o nome Pagu, porque o Pagu se tornou um ícone do movimento feminista, mas esse movimento feminista que fala dessa mulher libertária, que assume sua sexualidade, que, inclusive com contradições, a gente vê na autobiografia precoce que não foi fácil pagar esse preço de mulher libertária, né? Ela continuou sendo vista como um objeto, e depois na autobiografia precoce ela denuncia isso, né? Então, a gente não está falando de Pagu, a gente está falando de Pagu, de Zazá, que era o pseudônimo dela, de Patsy, de Mara Lobo, que era a militante, estamos falando de Ariel, que escrevia as crônicas, estamos falando da outra Mara Lobo, que escrevia crítica literária, estamos falando dessa Patrícia Galvão riquíssima, que tem que ser vista como uma mulher múltipla, complexa, e não apenas uma musa no sentido de mulher bonita, né? Mas uma musa como aquela que realmente produz, que inspira, que fala. É a música que canta ao poeta, né, os conteúdos e as formas, né, e não apenas a música objeto. E todas essas mulheres depois tiveram um fim, de certa forma, até trágico. Ela veio de volta a Paris para tratar de um câncer de pulmão, acabou morrendo dessa doença. Mas que bom que você, então, no seu livro, vai nos resgatar toda essa história. Muito obrigada, Adriana Armoni, pela tua pesquisa e por essa entrevista aqui à RFI. Obrigada. Que bom que você me chamou um pouco de Patrícia, eu acho que somos todas nós, Misturei né? as duas, o personagem e a autora. Obrigada. Com razão. Muito obrigada pela entrevista.